Olá, irmãs, graça e paz, tudo bem? Então, passando aqui para fazer um vídeo, né, principalmente para nós da consagração, ou melhor, para nós da intercessão, né? E é um vídeo assim que Deus falou no meu coração. A gente tem feito 21 dias de oração, de consagração, né? E Deus já tem mostrado muitas coisas, né? Para nós, Deus tem revelado quem são realmente os amigos, né? Quem são as pessoas que a gente pode confiar, né? E eu queria ler um texto aqui, diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituam sobre este importante negócio. Bem, esse texto é um texto que relacionado aos diáconos, né? Diáconos, a escolha dos diáconos para fazerem parte da, da igreja, né? Em atender aquelas irmãs que estavam se convertendo, gregas, e elas estavam se convertendo, e aí o que acontece? Se convertiam, porém elas estavam sendo deixadas de lado, né? Porque os próprios judeus, né, até mesmo aqueles que se converteram como judeus, estavam atendendo somente as irmãs, as viúvas, os órfãos de descendência judaica e estavam deixando de lado as gregas. Então foi instituído, né, os diáconos para atender isso. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Reputação é algo que a gente precisa entender. Por exemplo, né? Existia um pastor que contou uma certa história de que fizeram um levante na igreja contra ele e de repente disseram que ele tinha prostituído, disseram que ele tinha adulterado, disseram que ele não era um bom marido, disseram que ele faziam coisas que na verdade não eram, né? Enfim, acabaram com o ministério daquele pastor. E um dia, né, as pessoas foram até lá e reconheceram que tudo aquilo que haviam falado daquele pastor era mentira. Mentira. Mas aí o que aconteceu? O pastor perdoou, né? Porque o pastor tem que perdoar. Mas o pastor perdoou, mas ele ensinou uma lição para as pessoas. Ele levou aquelas pessoas que haviam falado mal dele e denegrido a reputação daquele pastor e foi um alto de um monte com um travesseiro cheio de penas de ganso, que é bem leve, e espalhou, né, jogou aos ventos e falou assim: olha, eu perdoo vocês, mas agora tentem agora tirar, né, tornar ao contrário todo o mal que vocês fizeram contra mim. Às vezes, gente, nós como intercessores, a gente precisa entender que a gente tem uma posição diferenciada. E essa posição diferenciada é que a gente precisa estar ligado a algumas questões, principalmente a quem nós vamos desabafar, né? Eu costumo dizer que eu tenho pessoas que, quando acontecem algumas coisas comigo, muito, muito grave, e eu tenho algumas pessoas que eu tenho, são minhas confidenciais, que intercedem por mim, né? E, eu vejo isso. Então a gente, quando quer desabafar, eu oriento as irmãs para procurarem pessoas espirituais, pessoas que têm postura, que é cristã principalmente. Não procure pessoas que não têm nenhum posicionamento cristão, que têm uma vida totalmente desregrada, que têm uma vida totalmente fora dos padrões cristãos. Procure alguém que tenha firmeza espiritual, tá? Procure alguém que tenha algo para te oferecer e não para concordar,
né? Muitas das vezes com aquilo que você tá querendo desabafar e às vezes precisa ouvir uma verdade. Eu postei um vídeo ontem, sobre um homem, ele falando, contando a história da Branca de Neve, da madrasta, do espelho, né, e do caçador. E a história mais ou menos é assim: viviam todo mundo bem, de repente, a madrasta perguntava pro espelho: espelho, espelho meu, quem é mais bonita? Ah, o espelho respondia: ah, madrasta, tu é a mais linda, tu é mais linda. E durante anos ele vivia falando isso para a madrasta. Mas teve um dia que a madrasta perguntou para ele, só que a Branca de Neve já havia crescido. E a madrasta levantou e colocou: espelho, espelho meu, quem é mais linda do que eu? Aí o espelho falou uma verdade para ela: Branca de Neve. Branca de Neve é a mais bela. Naquele momento, o reino caiu. A madrasta virou bruxa, como diz ela quebrou o espelho, começou a odiar a Chapeuzinho e agora mudou toda a situação do reino. Gente, ela ouviu a verdade. Muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade. Então, queridos, eu peço a vocês, em nome de Jesus, cuidado para não destruir a reputação de ninguém. Porque depois vai ser difícil. Vai ser difícil. Esses homens aqui eram homens de boa reputação. E vocês são pessoas de boa reputação. Pessoas que foram chamadas por Deus para realmente estarem ali buscando, né, a presença de Deus e apresentando outras pessoas para Deus. Tá bom? Que nós possamos ficar firmes, que nós possamos ficar fiéis, que nós possamos realmente caminhar, né, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. A Bíblia fala sobre cisternas rotas, né? O que é cisterna rota? É cisterna que não retém água. E a gente precisa todo dia examinar a palavra de Deus. Todo dia. A gente precisa examinar a palavra de Deus, a gente precisa buscar a presença de Deus, a gente precisa realmente estar diante de Deus, confiando, confessando. A gente precisa confessar Jesus Cristo todos os dias como nosso Salvador e nos colocar diante dele para que a gente possa vencer todas as coisas. A gente tem que entender que nós fomos chamados por um propósito, mas a gente precisa examinar as Escrituras. Eu preciso como pastor, eu preciso examinar as Escrituras. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso permitir que Deus mude a minha vida. Eu preciso que Deus permita. Eu preciso permitir que Deus faça mudança. Permita que Deus faça mudança dentro de mim. Eu que tenho que permitir. Porque o diabo, nosso adversário, está buscando quem possa tragar. E não é tempo de crente que vai fazer a gente vencer o diabo. O que vence o diabo é a palavra de Deus. O que vence o diabo é Jesus Cristo. O que vence a palavra é a fé no Pai que está nos céus, através de Jesus Cristo. Portanto, queridos, queridas, né? Ser endereçado às queridas, mas eu vou ter que botar no YouTube, porque não fica grande lá no WhatsApp, né? E não tem como fazer. Então eu vou colocar no YouTube essa palavra, que é uma palavra direcionada para os intercessores, né? E principalmente para o grupo de intercessão da Igreja Batista Monte Hermon. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti, Pai, que Tu estejas ajudando esse irmão, essa irmã, ajudando, Senhor, nesse momento, cada família, estruturando cada família, que nós possamos entender que Tu nos exalta e que nós precisamos guardar, Pai, o nosso coração, porque como diz a Tua palavra, é dele que procedem as saídas da nossa vida.
Se nossa palavra, se a nossa boca profetiza, fala coisas que desagradam a ti, que destroem a reputação de alguém, Senhor, tem misericórdia e muda a nossa voz, muda a nossa boca, muda nosso falar. Pai, eu quero abençoar e pedir tua bênção, Pai, em nome de Jesus, para a vida de cada irmã, de cada irmão, porque eu incluo todos aqueles que vão assistir também este vídeo. Pai, nos ajuda a ter um coração voltado para ti e nos ajuda a escolher as pessoas que nós podemos confiar para que depois a gente não se arrependa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um dia abençoado, uma noite abençoada, graça e paz.